Eita, gente, caiu. Travou tudo o trem aqui. Travou tudo o trem. Pronto. Caiu do nada aqui, Brenda. Deu Aí, um trem. voltou. Tá. Você tava falando o quê? Pra galera se reunir, né? Pra juntar, como que é? Isso, reunir os amigos, aí faz uma grande compra e aí todo mundo divide o frete, fica super baratinho. Por exemplo, se é R$ 30 lá para São Paulo, se você arrumar 3 amigos, fica R$ 10 para cada um. Aí se arrumar 10 amigos, fica R$ 3 para cada um. Fica muito baratinho, fica quase um frete grátis, né, Vini? Top. Então temos duas opções aí pra gente baratear o frete, gente. Então, ó, o site da loja, talvez muitas pessoas não sabiam que a gente tinha uma loja da Colo de Deus. Então é loja.colodedeus.com.br. Nós estamos com Isso. uma coleção nova, foi inaugurada na terça-feira. Então a gente tem duas formas de a gente baratear o frete. Por quê? Porque nós estamos no norte do Paraná, né? Hoje a sede da Colo de Deus fica aqui no norte do Paraná, na cidade de Andrade do Sul, na Arquidiocese de Maringá. Então, nós disparamos os produtos daqui. Né? Então, a gente tem opção dos representantes, que são membros da Colo de Deus, e temos a opção de você reunir a sua galera, seus parentes, sua família, seus amigos, faz uma compra única e divide o frete, que fica baratinho para cada um. Com certeza. O frete, ele é um problema ainda, porém, a gente está resolvendo, né, Vini? Em nome de Jesus, a gente Em está nome vendo de Jesus. a melhor forma para isso acabar de vez. Não acabar, né? Mas Fechou. melhorar de vez. Sim, sim, sim. Fechou, então. Então, vamos ler. Eu vou ler aqui e a gente partilha, tá bom, Brenda? Tá. Então, Miqueias, capítulo 7, versículo 14, diz assim: Apacenta teu povo com teu cajado, o rebanho de tua herança, os que habitam a sós na floresta, no meio de um verguel, que pastem em Bazã e Galaade, como nos dias longínquos. Versículo 15: Como nos dias de tua saída da terra do Egito, eu lhe mostrarei maravilhas. Versículo 18 a 20: Qual é o Deus que, semelhante a ti, carrega a culpa e ignora a transgressão do resto de sua herança? Não persiste para sempre sua ira, pois ele se compraz no amor. Ele voltará a ter misericórdia de nós, pisará nossas culpas e lançará nas profundezas do mar todos os nossos pecados. Mostrarás fidelidade a Jacó, amor a Abraão, como juraste a nossos pais desde os dias antigos. Palavra do Senhor, Graças. graças a Deus. Travou? Alguém falou que travou? Tá ok aí, gente? Dá um feedback pra gente, por favor. Aqui pra mim tá normal. Aí tá pra você tá normal, Brenda? Pra mim tá normal também. Tá. É, essa palavra, a primeira palavra que veio na minha mente na hora que eu tava lendo aqui é a palavra liderança. Por que liderança? Porque tá falando aqui, apacenta teu povo com teu cajado. Uhum. Todo cajado que Deus entrega para um profeta, entrega para uma pessoa, é para ele fazer o que com esse cajado? Ele conduzir um povo. E quando a gente tem uma liderança, a gente tem um pastor, também pode ser pastor, líder, né? Na nossa linguagem aqui, né, ô Brenda, a gente fala muito sobre liderança, né? A gente tem muita liderança. Na verdade, a gente tem faz parte do nosso carisma, né? Para quem não sabe, a gente tem, não sei, eu não sei se é um jargão, mas é uma moção mesmo, né? Da Colo de Deus, que é Então, é uma líderes autoridade do carisma, né, mesmo, formar líderes. cajado. Isso, uma autoridade, o cajado. Nós, Colo de Deus, temos o cajado, a autoridade de quê? De líderes gerando líderes. Né? Nós, como líderes aqui agora, nós queremos gerar líderes, porque esse é o nosso carisma. Gerar, gestar uma geração cheia de Pentecostes. Líderes cheios de Pentecostes, cheios do Espírito Santo,
conduz um povo no espírito e não na sua vontade. Né? Que a gente tem que tomar muito Exatamente. cuidado quando fala dos falsos profetas, que são líderes que conduzem para si, não para Deus, né? Porque Deus, ele é o bom pastor, ele é o bom líder, ele que me ensinou, ele que ensina a Brenda, né? Eu, na comunidade, eu lidero a Brenda lidera um time, e assim vai. Ela lidera num campo, eu lidero em outro, e a gente vai gestando, gerando o quê? Pessoas. Pessoas para o quê? Para o reino, gente. Não é para mim, não é para Brenda, não é para a colo de Deus, não, é para o reino de Deus. Porque a vontade de Deus para mim, para você é o quê? Que nós avancemos o reino de Deus na terra. Tem uma palavra que eu sempre falo aqui, que é aquele Atos 29, né? Uma vez a Manu foi procurar onde que estava o Atos 29. Falei para ela que não tem na Bíblia Atos 29. O Atos dos Apóstolos, o capítulo 29, é os meus atos, é os atos da Brenda, é os seus atos. Inclusive, tem uma pregação muito boa do Moisés Rocha, na Profecia do Avivamento, que ele falava sobre os atos dos apóstolos, né? E os apóstolos somos nós, cristãos, católicos, nós que estamos aqui, ó, 7h27 da manhã, meditando a palavra de Deus. Isso aqui, a gente está o quê? A gente está treinando, a gente está aprendendo mais sobre a palavra de Deus para que a gente seja um bom líder, um bom pastor. Pode partilhar, Brenda, em cima disso. E, Vini, na parte que fala assim, né? Tipo, apacenta o teu povo com o teu cajado. Aí lá tem que mora sozinho na floresta em meio a uma terra frutífera. Lá na Bíblia Jerusalém, que é a que eu sempre faço o Alexio, tem no rodapé tá escrito, né, que o povo está isolado em um território pobre. É uma situação dos judeus de volta do exílio do distrito de Jerusalém. Então, qual que é a função do líder nesse caso aqui, né? E também em todos os casos? É tirar a pessoa de um lugar árido, de um lugar infrutífero e levar essa pessoa a ter frutos. Por quê? O próprio liderado é o fruto do líder, porém o liderado, ele precisa ter frutos também para poder realmente a terra ela precisa ser frutífera para uma boa liderança ter sido gerado naquele liderado, né, Vini? Isso é muito Uhum. importante. Porque, igual você falou assim, é o líder que não lidera para si, mas ele lidera para um todo. Porque se a gente entende que a nossa vida é para o outro, que a nossa liderança é para o outro, que os nossos dons são para o outro, né, para as outras pessoas, a gente entende cada vez mais que os frutos estão sendo o resultado de uma boa liderança, de bons resultados, de boas escolhas, né? E isso a gente aprende muito com quem? Olhando primeiro alguém que é o nosso líder, pegando todo o ensinamento e pegando o nosso cajado quando for o momento, quando Deus ele suscitar e falar assim, olha, agora é o seu momento de fazer isso, de levar esse povo para algum lugar, acreditar nesse cajado, que você precisa acreditar que realmente a autoridade está em você e levar essas pessoas a também terem frutos e criar líderes que vão pegar outros povos, enfim, aí a multiplicação Uau. do reino de Deus acontece e as coisas elas começam a florescer mesmo no mundo, né? O nome de Jesus começa a ser realmente espalhado, mas não só espalhado de eu conheço Jesus, mas eu conheço Jesus, eu creio nele e eu vivo uma vida com ele. Esse é o fruto maior, algo enraizado, né, Vini? Perfeito, perfeito. E esse líder, né, o próprio mestre, né, que a gente se inspira, aí a gente percebe ali no versículo do 18 ao versículo 20, ele está falando do quê? Da misericórdia dele, da compaixão dele, que ele não olha os nossos pecados, ele não olha a nossa transgressão, né, que ó, ele se compraz no amor, ele tem compaixão do seu povo, né? Ele tem amor. Então, Deus, né? Ele fala assim, qual é o Deus que semelhante a ti carrega a culpa? Muito pelo contrário, Deus, ele manda o seu filho único, o bom pastor, o bom mestre, para quê?
para tirar de nós essa culpa, esse pecado, essa iniquidade que está na nossa carne, né? Então, quando Deus manda o seu Filho único, é para remover aquele sentimento de culpa. E é algo que a gente vê muito hoje em dia, pessoas se autoculpando, pessoas se autocondenando, pessoas se autodestruindo. Só que as pessoas não estão entendendo que Deus não culpa a gente. Ele tira a culpa. É nós que culpamos nós mesmos, né? Nós que achamos que não merecemos. Realmente não merecemos, porque somos falhos. Mas Deus, ele age com compaixão, misericórdia, com amor. Ele tem amor por nós. O que Sim, cabe a nós? O arrependimento genuíno, o arrependimento sincero. Eu me arrependo sinceramente, porque eu sei que eu sou pecador, eu não sou perfeito. Eu quero ser, mas eu não sou. Então eu vou errar com a Brenda, eu vou errar com meus liderados, eu vou errar com a minha esposa, com os meus filhos, eu vou errar. Só que eu não posso me culpar dos meus erros. Porque eu sou falho, eu sei que eu sou falho. Porque o pecado está na minha carne. Então, por isso que é uma luta do espírito com a carne. Se a gente não usa o Espírito Santo, que é os dons, os frutos que nós recebemos gratuitamente, que o próprio Deus nos deu através do Mestre Jesus, a nossa carne fala mais alto. Quando a carne fala mais alto, a gente sai do nosso estado de graça, que é o estado original que Deus tem para nós, e nós entramos na onda do pecado, vamos dizer assim, e a gente acaba falhando. Só que aí, qual que é a diferença do líder, que é um bom líder, que lidera para o outro, e quando é que ele lidera para ele? Quando ele é um líder orgulhoso, quando ele é um líder prepotente, quando ele acha que ele é o dono da razão, ele sabe de tudo e não ouve conselho de ninguém, ele vai se afundando nele mesmo. E aí, ele não vai conseguir apacentar o rebanho, porque aí o rebanho não vai mais ouvir a voz daquele líder, daquele pastor, porque ele está liderando para si mesmo, ele está favorecendo somente ele. E quando você favorece a si mesmo, você automaticamente vai perdendo o cajado, porque as ovelhas vão aprendendo, né? As ovelhas vão aprendendo com o mestre, né, acima daquele líder, e aí o liderado vai começar a falar assim: mas, gente, Jesus não lidera assim. Não foi isso que eu aprendi, né? uhum, A gente já viveu isso, né, Brenda? A gente sabe, eu tô até falando algo que é algo que a gente vive, né? A Brenda sabe do que eu tô falando, mas é um sim, exemplo que eu tô dando, que é um exemplo clássico, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado com a voz, com o pastor, com aquele que dita as regras. Na verdade, que quem dita as regras é a palavra de Deus que dita as regras. O líder é um instrumento de Deus, exatamente. que Deus derrama a unção e ele deságua. Só que o líder, o bom líder, é aquele que está junto com seus liderados. O líder não é aquele que está na frente, é aquele que está do lado, que está junto. Vamos junto, família. Vamos junto, time. E vamos liderar, vamos fazer acontecer junto. Mas precisa de um líder para quê? Para hierarquia, né? Normal, para conduzir, para organizar as coisas. Tem que ter um responsável em tudo na vida. Precisa de ter um líder para liderar na casa, na sua casa, no seu trabalho, no seu grupo. Na onde você estiver, tem que ter um líder. Sim, teve uma vez quando eu fui na comunidade de vida, né? Eu morava na comunidade de. Aí eu lembro que a Fran Francelino, ela tinha acabado de mudar para Curitiba e ia assumir a casa lá de Curitiba. Só que ela foi a sua liderada aqui em Jandaia do Sul, né, na época. E ela chegou com uma frase assim, ó, que provavelmente ela aprendeu com você, que é: para vocês, eu sou pastor. E com vocês eu sou ovelha. E isso é muito importante, né, Vini? Porque o líder Sim. ele não pode esquecer que ele também é ovelha, junto com todas aquelas pessoas, todo mundo é ovelha do bom pastor que é Jesus Cristo, né? É a palavra que a gente precisa seguir. Ninguém é pastor de si mesmo. Nós somos ovelha de alguém. Nós temos líderes, independente, né, de onde a gente estiver. Tipo, estiver numa empresa ou estiver numa igreja, numa comunidade, nós somos liderados por alguém. E o bom líder é a pessoa que foi um bom liderado, né? Porque conseguiu ouvir, conseguiu aprender, conseguiu extrair
pegar tudo aquilo que era de bom do aprendizado e aplicar, replicar, mas de uma forma autêntica, né? Com a identidade da pessoa, com a personalidade da pessoa, a liderança e como gestar e fazer aquilo dar certo, fazer aquilo andar. Quando você falava que o líder ele acaba perdendo a sua liderança quando ele lidera para si mesmo. É a passagem do bom semeador, né? Do semeador. É quando as sementes estão sendo jogadas entre os espinhos. Os espinhos estão dentro do coração daquela pessoa e as sementes, elas estão ali. Elas foram plantadas. O líder ele plantou naquele liderado, que nesse caso está sendo um novo líder. Porém, o coração dele está tão fechado às opiniões, fechado aos ensinamentos, porque pode ser que subiu a cabeça de ter chegado naquele posto, que aí acaba que as sementes morrem, não causam frutos, e uma semente que não causa fruto morre, não vira árvore, que não gera novos frutos, né? Aí é uma consequência, é uma morte dentro do coração que só gera morte, não gera vida no coração das outras pessoas também. Perfeito. Olha aqui, Brenda, tem uma pergunta aqui do Pro Nilson Finotti. Jonas sabia da submissão, que ele ia mudar sua missão, que ele ia mudar toda a realidade. Por que, porém, teve medo ou Deus estava o preparando? Não, ele realmente teve medo, porque ele é humano, né? Nós também temos medo, né, de dar um passo, né? Mas Jonas, no caso, ele sabia da missão dele, só que ele ficou com medo e foi para o outro caminho. Só que mas aí ele se arrependeu e voltou, né? Ele queria, Deus mandou ele para um lado, ele foi para outro. Só que ele viu que deu errado, mas ainda ele deu tempo de voltar e ainda salvar Nínive, né? Só que primeiro ele errou, mas ele se arrependeu. É essa humildade que o líder tem que ter. Porque às vezes nós, como líderes, a primeira atitude que a gente toma é ir do jeito que a gente pensa. Só que a gente está indo, a gente está vendo que está dando errado. E no meio do caminho, nossos liderados dá um alerta para a gente, Vinícius, ó, esse caminho aqui não está dando certo. E aí o líder, com a sua humildade, a gente para e fala assim, verdade, né? Eu posso ir para outro caminho. E aí eu não tenho problema com o erro. E eu volto e vou para outro caminho. Quando eu vou para outro caminho, cara, eu estou fazendo a vontade de Deus. Aí aconteceu com Jonas. Jonas foi pelo caminho, mas ele caiu em si, se arrependeu, voltou e foi fazer a missão dele e salvou Nínive. E a cidade de Nínive, o povo inteiro fez jejum, ouviu a voz do profeta, do líder, e a cidade inteira foi convertida. E ele salvou a cidade. Olha que Ô, profético, né? Vini, mas eu tenho a opinião de Jonas. A minha Ah, opinião de Jonas é que ele tinha um coração muito teimoso também. Por é ele, verdade. Deus ele falou assim, ó, Jonas, eu tô colocando aqui para você essa missão, né? De ir lá, avisa o povo de Nínive para eles se converterem e tudo mais. Só que aí Jonas falou assim, que aquele pessoal lá, aqueles pecadores, né? Tipo assim, é sério mesmo que você quer que você vai salvar Nínive? Olha o tanto de coisa que ele fez. É por isso que ele foi lá pro outro lado. Ele foi teimoso também. Claro que depois, só que o que Deus, né, na sua misericórdia, o que ele fez? Ele ensinou com uma lição, né? O Jonas, sempre Deus faz isso. Se não é a humildade não vem pelo amor, ele vem pela dor. Então, por exemplo, o Jonas ele foi capturado pela baleia e esses 3 dias representam os 3 dias da ressurreição de Jesus mesmo, da morte e ressurreição de Jesus. Então foi uma nova vida, como se fosse uns 3 dias sabáticos ali dentro da barriga da baleia que Jonas teve para ele cair em si. Só que aí também Deus ele foi e plantou uma amoreira, não sei se era não lembro qual árvore que É. era. E aí Jonas falou, sabe porque eu tô com muito calor e tal. Aí Deus foi lá e plantou. Depois, Deus foi e secou. E aí, mesmo assim, Jonas estava, por que você fez isso? Você quer que eu morra de calor? Ele falou assim, mas por que você está reclamando que eu sequei uma árvore que não foi você que plantou, mas você não quer ir lá salvar as pessoas que também não foram você, não foi você que criou, quem criou foi eu só tô pedindo a sua ajuda, o seu auxílio. Então foi pela dor que Deus foi lá e insistiu em Jonas, que Deus é essa misericórdia, a misericórdia
do versículo 18, Deus não conhece a maldade, por isso que a maldade ela está no ser humano e ele não consegue ver mesmo a maldade, porque isso não faz parte do caráter de Deus, né? A essência de Deus não é má. E se ele criou a gente. Então a nossa essência também não é ruim. Porque nós somos uma extensão do Criador, uma extensão de Deus. O pecado entrou sobre nós. E como Deus desconhece isso, ele não consegue ver a maldade na gente. Porém, para ajudar a gente, ele dá situações muito específicas para a nossa conversão, né? É E isso. sabe tá falhando um pouco, Brenda. Mas você entendeu o que eu falei? Não, eu entendi. Eu só espero que todo mundo tenha entendido. Eu vou colocar aqui os comentários para ver se todo mundo entendeu. Tá. E sabe uma palavra de Jesus que eu lembrei na hora que você estava falando do que Jonas era teimoso? Aquela passagem que Jesus fala dos dois filhos, que ele deu uma ordem, o filho falou que não ia fazer e fez. Aquele que falou que ia fazer e não fez, né? Uhum. Então quem que mais agradou o coração de Deus? O teimoso, o Jonas, que falou que não ia fazer, mas fez. Foi o que aconteceu com o Jonas, o teimoso, porque ele se arrependeu, ele viu que ele fez, que ele respondeu mal pro pai, só que ele se arrependeu e voltou e foi fazer a missão e ele viu o resultado. Então isso aqui é maravilhoso, esse mistério, né, do filho, né, do filho Jonas, né, o Jonas como filho, da missão que ele recebeu, da autoridade que ele recebeu de profeta, porque ele tinha uma missão muito grande, né? E aí ele ficou 3 dias dentro da boca da baleia, né? Para quê? Para ficar pensando, para refletir. Igual o papai e mamãe quando coloca o filho para pensar, né? Não, filho, Exatamente. vai pensar, vai ficar de castigo para você pensar. E foi bem isso que Deus fez com o Jonas. Vai ficar 3 dias na baleia para você pensar na teimosia que você fez. E aí ele pensou, ele se arrependeu, ele entendeu e foi, né? Olha o mistério, né? Um Deus misericordioso, ó, que compraz no amor, né? No final do versículo 18. Não persiste para sempre sua ira. Tá vendo? A ira de Deus não persiste para sempre. Ele dá a oportunidade, né, da gente se arrepender, de a gente voltar para si e ver, nossa, realmente, eu fui orgulhoso, eu errei, vou me redimir e me arrependo e vou para outro caminho. Pois É um ele Deus, se compraz no amor. é um Deus que espera, meu Deus. Nossa, esse Deus é É um Deus que tremendo. espera. É. Então é isso aí, ó. Aí o versículo 19. Ele voltará a ter misericórdia de nós, pisará nos nossas culpas, nosso pecado, e lançará nas profundezas do mar todos os nossos pecados. É o oceano da misericórdia que a gente tanto fala, né? Na hora da misericórdia, tanto que Santa Faustina fala no diário dela, né? Que é o mar da misericórdia, é o oceano da misericórdia. E é o que a gente está vivendo aqui também, Brenda. Faz 40 dias que eu estou fazendo com eles aqui desde o início da quaresma, que uma campanha que chama Eu Quero Entrar no Oceano, né? Uma passagem do Salmo que fala que Deus ele está no trono, ele está sentado no trono na profundeza do oceano. Então a gente está indo ao encontro de Deus no trono, no centro do oceano, sabe? É um mistério muito profundo. Sim, E esse oceano é a misericórdia de Deus, é o amor de Deus. A gente quer mergulhar na misericórdia, no amor, na compaixão que ele tem por cada um de nós. sim, sim. Top. Demais. Então, é isso. Aí, no final, fala sobre a fidelidade, né? Mostrarás fidelidade a Jacó, amor a Abraão, como juraste aos nossos pais desde os dias antigos, né? Então, Deus, ele é amor, ele é misericórdia, ele observa a nossa fidelidade, como Abraão fez, né? Abraão deu o seu filho, né, único, não, o seu filho da promessa, único não, filho da promessa, para ser sacrificado porque Deus mandou. Só que aí no ato do sacrifício, Deus falou, não, eu já percebi que realmente você é fiel a mim. E aí ele não sacrifica o filho e manda um cordeiro, né, para ser sacrificado. Então, essa é a fidelidade que nós, como cristãos, como católicos, nós devemos ter a Deus, né? Eu falo isso pra galera direto, todo dia, né? Eu sou muito paizão, né? A galera sabe que eu sou muito paizão, assim, porque, assim, ao mesmo tempo que a gente bate, a gente mostra o caminho, entendeu? A gente só entra nessas ciladas do mal
se a gente quiser, porque aqui a gente aconselha, a gente mostra, a gente ensina, só que a gente não pode decidir por ninguém, né, Brenda? A gente não pode fazer escolha por Sim. ninguém. Sim, a escolha é nossa, né? A conversão é nossa, a responsabilidade é nossa. Todos os dias buscar. Não tem como a minha salvação é a minha responsabilidade. A do Vini e a do Vini, né? Nós somos comunidade para buscarmos juntos, porém, cada um é responsável pela sua própria vida, por aquilo que, pelas próprias decisões, né? Tipo, cada ação gera uma reação, e qual que é a reação que a gente procura que tenha na nossa vida e que tenha também na nossa comunhão com Deus? É preciso uma ação, né, Vini? É preciso um passo, é preciso um movimento. Eu tava falando com a Bruna, eu fiz uma live na... Ai, agora eu esqueci, acho que foi anteontem, na quinta-feira. Não, foi quinta-feira. Eu fiz uma live com a Bruna e a Bruna falava assim, ó, o espírito ele é movimento. Então, o espírito ele precisa que você precisa se movimentar, sair do ponto A para ir para o ponto B, para alguma coisa acontecer na sua vida. Não tem como você vir e falar assim, vem Espírito Santo sobre a minha vida e tudo mais, e acabar e ficar do mesmo jeito, e ficar no mesmo lugar, né? Você precisa também, precisa ter a sua colaboração de vamos lá, vamos levantar dessa cadeira, vamos dar um primeiro passo para que o Espírito ele possa agir, né? Porque a ação do Espírito precisa também da nossa colaboração para que isso aconteça, né, Vini? Uhum. Perfeito. E aí, só respondendo uma pergunta aqui da Mireia, ela perguntou: Deus nos ama mesmo nós tendo atitudes más? Sim. Sim. Ele ama incondicionalmente. Ele ama. Olha, Deus, ele age até mesmo na nossa miséria. A gente pode ser o mais pecador que for, só que mesmo assim ainda Deus usa aquele miserável, porque o dom é irrevogável. O dom que Deus derrama sobre nós, ele não tira, ele deu e não quer de volta, né? O dom é nosso, né? O meu dom específico eu tenho, a Brenda tem. A gente pode estar vivendo no pecado, só que mesmo assim Deus ele consegue, ele usa a gente mesmo no pecado. Mas aí entra aquela palavra, né? O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Eu posso até usar o dom que Deus me deu para salvar as almas, só que eu estou perdendo a minha alma porque eu estou em pecado, né? Então, mas mesmo assim Deus nos ama. Ele é apaixonado por nós. Isso aí vai ser até o resto da vida. É porque ele prometeu o que pra gente? A vida eterna. Que amor que é esse que promete a vida eterna? Né? É o amor que, né, a Brenda casou recentemente, né? E aí lá no altar, né, Brenda, você vai lembrar que você prometeu para o José o amor para sempre, né? O que Deus uniu, o homem não separa. Né? Então é esse amor que Deus, né, que ele envia o seu filho único, que é o esposo, que nós, almas esposa, ele faz essa semelhança de Jesus com a igreja e do esposo com a esposa. Então, olha só, é o mesmo, é a mesma responsabilidade, é o mesmo mistério de amor. É para sempre, é para a vida toda, né? Não tem como mais voltar, né? Você tinha o tempo do namoro, do noivado para você se decidir se queria ou não. Mas se você decidiu, fez a aliança, acabou. Agora é até que a morte os separe. Sim, e Isso é tremendo. do mesmo jeito que eu sei que o José vai errar, e eu vou estar ali e falar assim, ah, tudo bem, José, você errou, mas a gente vai se acertar, a gente conversa, se acerta, e aí a gente se dá mais uma chance. Ao mesmo jeito também que o José sabe que eu vou errar, mesma coisa, a gente vai, conversa, e ele me dá mais uma chance para a gente acertar. Porque esse Perfeito. é o amor de Deus que a gente imita, né, Vini? Que a gente traz para nossa vida e tenta viver de uma forma completa, né? Dentro de um casamento. É o amor infinito de Deus. Porque Deus é assim, você vai lá, você peca. Ele te dá a oportunidade de você ir lá e confessar e se reatar com ele, né? Se reatar, tipo, tirar os pecados. Claro que tem as consequências do pecado que ele fica, mas só que o pecado ele já é esquecido na confissão. Para Deus não existe mais aquilo. Porque você está lá se acertando com ele, né? E é a mesma coisa que a Uhum. gente faz isso dentro do casamento para poder ter um relacionamento saudável. Perfeito. Nossa, vamos pro salmo que a gente só tem 10 minutos. Vamos.
Demos uma empolgadinha de leves. O Salmo 102, versículo de 1 a 4 e de 8 a 12, diz assim, ó. Bendize minha alma ao Senhor, e todo o meu ser ao seu santo nome. Bendize minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele perdoa todas as nossas iniquidades. Ele cura todas as nossas doenças. Ele resgata da morte a tua vida e te coroa de misericórdia e compaixão. Versículo 8. O Senhor é compassivo e clemente, lento para a ira e rico em misericórdia. Não está sempre acusando, nem se irrita para sempre. Não age conosco segundo os nossos pecados e não nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu se eleva acima da terra, assim prevalece a sua misericórdia para aqueles que o temem. Como o Nossa. Oriente se distancia do Ocidente, tanto ele afasta de nós nossos pecados. Olha a resposta de tudo que a gente acabou de falar, né, Brenda? Olha Meu o amor Deus. clemente, misericordioso, ó, nem se irrita para sempre, né? Igual você estava fazendo essa comparação de você com o José. Ele pode errar, ele pode te irritar, mas ali tem o diálogo, ali tem a compaixão, ali tem a misericórdia e aquela irritabilidade não dura para sempre, é um momento, entrou no diálogo e resolveu. Né? Então, essa é a beleza do amor de Deus que nos constrange, esse amor que entrelaça entre o homem e a mulher, não só entre o homem e a mulher no sentido do relacionamento amoroso, mas também no relacionamento de amizades, né? Então, essa é a beleza do mistério do amor. Esse é o verdadeiro amor, né, Brenda? Que respeita o outro. Sim, que respeita e que também dá vida, né? Porque aqui, olha, quando fala aqui no versículo 4, né? É ele quem redime tua vida da cova. Isso é muito forte, né? Que se esse amor não dá vida, se esse amor não traz vida e não dá vida, ele não é amor. Ele tá tirando alguma coisa de você. Agora, quando era algo na comunhão sua com outra pessoa, existe essa terceira pessoa, que é a pessoa que existe entre a união de vocês dois. Se existe essa vida entre vocês dois, é porque esse amor ele é genuíno, né? É tanto amizade quanto de relacionamento. E é assim que a gente vê, porque é muito forte quando ele fala isso. É ele quem redime a tua vida da cova, né? Ou seja, do pecado, né? Porque o salário do pecado é a morte, é a cova. Então ele redime, né? Ele resgata, né? Aqui na minha palavra, na minha Bíblia está escrito resgata. E é essa Uhum. palavra resgate que eu falo muito aqui para eles. Por quê? O que é o resgate? É o resgate da nossa verdadeira identidade. A gente não vai conseguir se relacionar com o outro se a gente não saber quem nós somos. Porque o pecado, ele roubou a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira identidade. E aí, se está dando problema no nosso relacionamento com alguma pessoa, é porque a gente está tendo problema conosco mesmo e a gente não percebe isso. Acha que sempre o problema é do outro. Mas peraí, mas eu tô com problema com a minha identidade, eu tô com problema com a minha essência de quem eu sou, eu não tô sabendo mais quem eu sou. Eu tô sendo levado, né? Eu tô sendo leviano, tô deixando que o mundo me leva, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e aí eu vou sendo levado pelas coisas, circunstâncias, pelos outros, e eu não sou quem eu sou. Então, automaticamente, eu não vou conseguir ser o meu melhor para o outro, porque eu não tô sendo melhor nem para mim, como que eu vou dar o meu melhor para o outro? É Entende? incoerente, né? É É incoerente. incoerente. É incoerente. Show de bola, show de bola. Vamos então para o Evangelho, 6 minutinhos. Glória a Foi. Deus. Lucas 15. Ah, olha aí. Nossa, hoje é o dia da misericórdia, né? Lucas 15 é a pura misericórdia. Tem tudo a ver conosco também. Nossa, meu Deus, verdade. Tá? Você quer ler aí pra gente? Lucas 15? Aham. Tá. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: Esse homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhes então esta parábola.
Aí é do 11 ao 32. Peraí, E isso, do 1 ao 3 e do 11 ao 32. deixa eu encontrar o... Aqui. Disse o filho perdido e o filho fiel, o filho pródigo. Disse ainda: um homem tinha dois filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa e gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região que o mandou para os seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-lhe ao pescoço, cobrindo de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra os... Ai, meu Deus do céu, me perdi. Onde que eu tô? Peraí. Eu me perdi. É versículo 22, não é? É o Tá versículo certo 21, aqui. não é? O filho... É o 21, tá certo. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejamos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado, e começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: É teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. Contudo, veio esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas, e para eles mata o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que palavra linda, né, gente? Essa palavra ela é muito profunda. Tem algo que eu sempre falo assim em relação a até o meu chamado mesmo, né? Que em relação à moda, que eu falo sobre imagem, sobre o resgate de identidade, né? Através de saber a sua essência e quem você é. E essa passagem, ela sempre fala muito forte comigo, porque o filho, ele matou o pai dele dentro do coração dele, né? Porque quando você pegava a herança, né? Principalmente no judaísmo, a herança, ele só era dado depois que o pai morresse, né? E o pai, em vida, deu toda a herança para o filho por causa do... Porque o filho pediu, então ele é como se ele tivesse morrido para esse filho. E aí esse filho foi e gastou tudo. E quando ele voltou, o pai deu vestes novas, deu sandália nova, um anel novo. É a dignidade recuperada, sabe? Ele deu de novo a dignidade de ser filho. E é isso
que Deus ele traz para a gente com o sacrifício de Jesus, de novo a dignidade de ser filho de Deus, né? Que ele está dando para a gente uma nova oportunidade. E quando ele dá a nova oportunidade, ele não só, vou te dar uma nova chance. Não, ele traz o melhor. É como se você tivesse realmente começado de novo, aí ele fala assim, não, eu vou te dar a melhor túnica, o melhor anel, a melhor sandália, o melhor novilho que eu tenho aqui, porque você está voltando à vida, você tem a dignidade de ser minha filha de novo, né? E isso sempre é muito forte, assim, para mim. Meu Deus. Essa liturgia, ela é maravilhosa, gente. Hoje é sábado. É dia de amar mais Nossa Senhora, dia de a gente reconhecer mais o amor de Deus, dia da gente não se culpar, da gente não se autocondenar, não autodestruir, a gente não cair na cilada do inimigo. É uma mentira que o inimigo coloca no nosso ouvido, que chega no nosso coração, achando que a gente tem culpa. A gente não tem culpa. A gente pecou, a gente tem a oportunidade todos os dias de se arrepender. O jovem foi, gastou tudo, fez tudo, mas ele se arrependeu. Mesmo ele chegando no fundo do poço, quase na morte, ele não morreu. Ele não morreu, ele quase morreu. Ele chegou no fundo do poço, mas no último suspiro da vida, igual aquele ladrão que estava do lado de Jesus no Calvário, no último suspiro da vida, ele roubou a vida inteira. E ainda no último dia, antes dele morrer, ele conseguiu o céu. Por quê? Porque ele se arrependeu. Então, igual a gente fala, até a última gota temos a oportunidade de receber o perdão dos nossos pecados. Mas o que a gente precisa para receber? Se arrepender, reconhecer, cara, realmente, eu errei, eu pequei, e aí a gente vence o orgulho e a gente veste a carapuça da humildade. Porque o Salmo vai dizer, assim como o ouro e a prata é provado no fogo, eu e você somos provados no cadinho da humilhação. Os humilhados serão exaltados. Aqueles que são humildes, vinde a mim todos os humildes. Bem-aventurados aqueles que são humildes e mansos de coração, diz o Senhor. Então, quem que vai herdar o reino? Quem que vai herdar a vida eterna? Aqueles que são humildes. Aqueles que se arrependem, reconhecem que são falhos, são miseráveis, mas que se deixa mergulhar no oceano da misericórdia. Isso é profundo, Sim. meu Deus. Acho que as palavras de hoje são essas, né? É o amor, é a misericórdia e a humildade. São coisas que a gente não tem que esquecer. E como hoje é sábado, é o dia de amar mais Nossa Senhora, a gente aprender como ela, porque é um exemplo de humildade que, ao contrário do demônio, ao contrário do inimigo, ela é um exemplo de humildade. Ela foi humilde em escolher a vontade de Deus primeiro que a vontade dela. Claro, a vontade dela era fazer a vontade de Deus, né? Então era tudo interligado. Mas aí são essas palavras, eu acho que fica bem forte pra gente hoje, que é o amor, a misericórdia, acreditar que a misericórdia vem no amor de Deus e a misericórdia nossa com o outro também, mas a nossa humildade, porque é só com humildade que a gente tem misericórdia. É só quem precisou de misericórdia que tem a misericórdia, né? O Hugo sempre fala isso, né, Vini? Uhum. Só quem um dia precisou de misericórdia vai entender o que é a misericórdia. E aquela frase que você falou da Fran também, quem ensinou foi ele, né? Do líder, né? O bom líder é aquele que foi um dia um bom liderado, né? Uhum. Então, assim, nós aprendemos com o pastor. Nós aprendemos com o nosso fundador. E hoje nós aplicamos. Hoje nós aplicamos porque ele aprendeu com o grande mestre, o próprio Cristo, porque é ele mesmo quem ensina nós, né? Então, que nós nunca percamos a referência da voz do bom pastor, que pode o homem cair, mas Deus nunca vai cair. Jesus nunca pecou. Ele foi humano como nós, mas menos no pecado. Então pode ser que o seu líder caia, ele saia, né, da sua eleição original, mas nunca esqueçamos de olhar para o centro, porque Jesus é o centro.
né? Exato. Pode o líder sair da liderança, mas a gente nunca vai perder a referência. O que ele ensinou permanece e novos líderes virão, só que o líder dos líderes, o mestre dos mestres é Jesus. Por isso que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, e ele sempre vai ser o centro, né? O resto da vida, porque todos, né, os profetas, todos Amém. os apóstolos, todos os discípulos vieram, né, de Deus, de Jesus, os três são um, então é o próprio Deus quem é o grande líder, né? O nosso grande rei. É o Senhor dos Exércitos. Então, é isso, gente. É lindo demais. Fechou? Travou. Mas eu acho que era essa mensagem, né, Brenda? Que a gente falou sobre liderança, amor, compaixão, misericórdia, aliança e travou. Ah, agora foi. Manda aí, gente. Travou para vocês. Voltou. Ixi, travou. Voltou. Voltou. Mas é isso então, né? Voltou aí, Vini? Ah, tá. É isso aí. Então vamos fechar o nosso dia com essas 3 palavras. Vamos viver esse dia vivendo essas virtudes, né? A virtude do amor, da misericórdia e da humildade. Vamos colocar isso como prática da nossa Lexio. Da gente ter Uau. olhado, ter refletido, mas também a gente colocar em prática essas 3 coisas. E quando a gente coloca em prática, é porque Deus coloca situações pra gente. Então pode ser que você tenha a situação hoje que você vai ter que exercer a sua humildade, exercer o seu amor e exercer a sua misericórdia. Então esteja preparado porque isso vai acontecer nesse dia, né, Vitor? Aleluia, glória a Deus. Brenda, muito obrigado pela tua presença, viu? Essa presença despretensiosa. Sinta-se à vontade toda vez que você quiser. A casa é nossa. Você pode chegar quando quiser. Tamo junto. Muito obrigado aí. É nóis. Obrigada a você, Vini. Gostei muito. Obrigada. Top. Beijão, gente. Ótimo final de semana. Até amanhã, 7h01 da manhã, eu volto aqui com vocês e sempre tem surpresas, né? Vamos ver quem vai vir amanhã. E é nóis.